Ela foi expulsa de casa pelos próprios pais por estar grávida e sem ter para onde ir, até que o milionário misterioso descobriu o segredo que ela tentava esconder e mudou sua vida para sempre. Já separa o lencinho porque essa história vai tocar fundo. Mas antes, comenta aqui de onde você é. Quero muito saber quem está acompanhando essas histórias de amor com a gente. Vamos juntos nessa emoção. Os dedos de Florência tremiam enquanto segurava o pequeno objeto de plástico entre as mãos. Duas linhas vermelhas, indiscutíveis, definitivas. O ar parecia ter sido sugado do pequeno banheiro da casa onde crescera, na periferia de La Boca. 22 anos, um emprego de balconista na padaria do Sr. Morales, e agora uma vida crescendo dentro dela. Haviam-se passado 3 semanas desde que Fernando, seu namorado de 2 anos, desaparecera ao saber da possibilidade da gravidez. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Como se tivesse sido engolido pelo mundo, ou pior, como se ela nunca tivesse existido para ele. Florência respirou fundo e guardou o teste na manga do suéter desbotado. Era hora de dizer a verdade aos pais. Talvez, pensou com um fio de esperança, eles entenderiam. Afinal, apesar do conservadorismo, sempre falavam sobre família, sobre valores, sobre o amor incondicional que tinham por ela, filha única. O rangido da porta da sala anunciou sua entrada. Seu pai, Vicente Paredes, estava sentado em sua poltrona, favorita, lendo o jornal. Sua mãe, Carmen, tricotava no sofá ao lado, seus óculos equilibrados na ponta do nariz. Uma cena cotidiana, comum, que em poucos minutos seria destroçada para sempre. Mamá, papá! Florência começou, sua voz quase um sussurro. Preciso falar com vocês. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi mais doloroso que qualquer grito. Seu pai dobrou lentamente o jornal, os olhos nunca deixando os dela. Sua mãe parou o movimento rítmico das agulhas de tricô. O relógio na parede parecia ter aumentado seu volume, marcando cada segundo da transformação que estava prestes a acontecer naquele lar. Estou grávida. As palavras pairaram no ar como fumaça espessa. Por um instante, ninguém se moveu. De quem? A voz de seu pai cortou o silêncio como uma navalha. De Fernando, mas ele... Onde está esse desgraçado? Vicente se levantou, o jornal caindo aos seus pés. Ele vai te dar o nome, vai fazer o correto. Ele foi embora, papá. Desapareceu quando soube. Foi nesse momento que sua mãe começou a chorar. Um choro silencioso, como se estivesse em um velório. De certa forma, estava. O velório dos sonhos que tinha para a filha. Como pôde fazer isso conosco, Florência? Carmen finalmente falou, suas mãos trêmulas. O que vão dizer os vizinhos? A igreja? Como olharei nos olhos da senhora Vasquez novamente? Mamá, por favor, eu preciso de vocês agora mais do que... Silêncio! Vicente gritou, seu rosto vermelho de fúria. Você nos traiu, traiu nossa confiança, nossos ensinamentos, tudo o que tentamos te dar. Papá, não me chame assim. As palavras saíram frias, distantes. Nenhuma filha minha fica grávida como uma qualquer. O golpe das palavras foi mais forte que qualquer tapa. Florência sentiu suas pernas fraquejarem, mas manteve-se de pé. Você tem até amanhã, Vicente continuou, apontando para a porta. Pegue suas coisas e saia. Não vou sustentar sua vergonha debaixo do meu teto. Vicente! Carmen exclamou. Surpresa com a dureza do marido, embora seu tom traísse mais preocupação com as aparências do que com o bem-estar da filha. Se ela fica, eu saio, ele respondeu inflexível. Escolha, Carmen. O silêncio da mãe foi resposta suficiente. Florência sentiu algo quebrar dentro de si, não seu coração, algo mais profundo, a crença no amor incondicional, talvez. Ou a inocência de acreditar que família era um porto seguro, não importasse a tempestade. Arrastando os pés,
Ela voltou ao seu quarto. As paredes cor-de-rosa, escolhidas quando tinha 12 anos, pareciam zombar de suas lágrimas agora. Pegou a mochila velha da escola e começou a encher com o essencial. Algumas roupas, documentos, os poucos pesos que havia economizado do trabalho na padaria. Não muito, apenas o suficiente para alguns dias. Pela janela, viu as primeiras gotas de chuva caírem. Buenos Aires chorava com ela. Na manhã seguinte, sob o olhar pétreo do pai e o choro contido da mãe, Florência deixou a única casa que conhecera. Nenhum abraço, nenhuma palavra de despedida, apenas o som da porta se fechando, com firmeza atrás dela. A chuva que começara na noite anterior havia se transformado em uma tempestade implacável. Florência caminhou sem rumo, a mochila pesando em seus ombros como se carregasse o mundo. Eventualmente, seus passos a levaram à estação rodoviária de Retiro, um lugar onde poderia ao menos se abrigar. O terminal estava cheio de viajantes e trabalhadores, cada um absorto em seu próprio destino. Ninguém notou a jovem de olhos vermelhos, cabelos empapados pela chuva, que se sentou em um banco afastado, abraçando a própria barriga, ainda plana, mas que já carregava todo o seu futuro. "Senhora!" Um segurança se aproximou depois de algumas horas. "Não pode dormir aqui. Vai pegar algum ônibus?" Florência balançou a cabeça negativamente. Não tinha para onde ir. "Então precisa se retirar", o homem disse, não sem gentileza, mas firme em sua ordem. De volta à chuva, agora mais fina, mas persistente, Florência caminhou pelas ruas de Buenos Aires. O pouco dinheiro que tinha não seria suficiente para mais que alguns dias de comida, muito menos um lugar para ficar. Tentou algumas pensões, baratas, mas todas exigiam pagamento adiantado, de ao menos um mês. Passou o dia batendo em portas, cafés, restaurantes, lojas de conveniência, qualquer lugar que pudesse precisar de uma funcionária. Mas os olhares desciam para sua barriga, ainda que não houvesse nada visível ali, e as respostas eram sempre as mesmas. "Não estamos contratando, deixe seu currículo, vamos te ligar." À medida que a tarde caía, a fome apertava. Com alguns pesos, comprou um sanduíche em uma lanchonete de esquina e o comeu sentada em um banco de praça, observando as pessoas passarem. Pessoas com lares para voltar, com famílias que as esperavam. Quando a noite chegou, a temperatura caiu, drasticamente. A chuva, que havia dado uma trégua durante a tarde, voltou com força total. Florência vagou até encontrar uma marquise ampla o suficiente para se abrigar, em frente a uma loja fechada na Avenida Corrientes. Ali, encolhida contra a parede, usando a mochila como travesseiro, ela finalmente permitiu que as lágrimas viessem sem controle. Chorou por si mesma, pelo bebê, pelo abandono duplo que sofrera. Chorou até não ter mais lágrimas, até que o cansaço a vencesse. Foi despertada pelo som de pneus deslizando sobre o asfalto molhado. Um carro preto, elegante, imponente, havia parado próximo à calçada onde estava. Por um momento de terror, Florência imaginou o pior. Histórias de tráfico humano não eram incomuns em Buenos Aires. A porta do motorista se abriu e um homem emergiu sob um guarda-chuva preto. Alto, de porte atlético, vestido com um terno impecável, que certamente custava mais que tudo o que ela já possuíra na vida. Havia algo em seu rosto, nos olhos escuros, na expressão séria, nas linhas de preocupação em volta da boca, que não combinava com a imagem de um predador. "Senhorita", ele chamou mantendo uma distância respeitosa, "está precisando de ajuda." Florência se encolheu ainda mais contra a parede. "Estou bem, obrigada", respondeu sua voz rouca de tanto chorar. O homem deu um passo à frente, estendendo o guarda-chuva para protegê-la também da chuva que escorria da beirada da marquise. "Perdão pela intromissão, mas ninguém que passa a noite na rua sob essa tempestade está bem", ele disse, com um tom que não era de pena,
mas de genuína preocupação. Meu nome é Esteban Cruz. Trabalho com projetos de assistência aos moradores de rua. Ela o observou com desconfiança. Esteban Cruz. O nome soava vagamente familiar, talvez de alguma notícia ou propaganda. Posso levá-la a um abrigo, ele continuou. Ou conseguir uma refeição quente. É o mínimo em uma noite como esta. Não preciso de caridade, Florência respondeu, o orgulho sendo a única coisa que ainda lhe restava intacta. Um relâmpago cortou o céu, seguido pelo estrondo do trovão. A chuva intensificou-se ainda mais, como se para sublinhar a fragilidade de sua situação. Não é caridade, senhorita, é humanidade. Esteban respondeu, seus olhos encontrando o dela. E em noites como esta, todos precisamos um pouco mais disso. Florência hesitou, sua mão instintivamente pousando sobre a barriga. Não era apenas por ela agora. Havia outra vida para considerar. Uma vida inocente que não merecia pagar pelos erros e abandonos dos adultos ao seu redor. A chuva continuava caindo, lavando Buenos Aires, lavando o passado. Talvez, apenas talvez, também pudesse trazer algo novo. Amanhã trouxe uma trégua na tempestade que castigara Buenos Aires durante a noite. Raios tímidos de sol atravessavam as nuvens ainda carregadas, iluminando as poças d'água que se formavam nas calçadas irregulares da Avenida Corrientes. Florência despertou com dores por todo o corpo, consequência de uma noite dormida sobre o concreto frio da calçada. O encontro com o misterioso homem de terno, Esteban Cruz, parecia agora um sonho distante. Ele havia oferecido ajuda, ela recusara, e ele partira respeitosamente após deixar um cartão com um número de telefone. Se mudar de ideia, dissera ele antes de entrar novamente no carro preto reluzente e desaparecer na noite chuvosa. Florência rasgara o cartão assim que ele partira. Não precisava da piedade de um homem rico, que provavelmente estava apenas aliviando sua consciência burguesa, ajudando os menos afortunados. Ou pior, quem garantia que não tinha segundas intenções? Com dificuldade, ela se levantou, sentindo a umidade em suas roupas e o estômago protestando de fome. Seu primeiro pensamento foi para o bebê. Precisava comer algo, não por ela, mas pela criança inocente que carregava. Checou os poucos pesos que ainda tinha na mochila. Talvez fossem suficientes para um café e um pão na padaria da esquina. A contragosto, dirigiu-se ao estabelecimento, tentando ajeitar os cabelos desgrenhados e as roupas amassadas, para parecer minimamente apresentável. Os olhares dos clientes, quando entrou, a fizeram se encolher por dentro. Suspiros de desaprovação, olhos que desviavam, rapidamente como se sua condição fosse contagiosa. O bairro não estava acostumado a ver pessoas em situação de rua sentadas em suas cafeterias. Só um café e um pão, por favor, murmurou para a atendente, que a olhou com uma mistura de pena e nojo. São 12 pesos, respondeu a mulher, estendendo a mão sem olhar diretamente para Florência. Quando foi pagar, Florência percebeu com horror que não tinha mais dinheiro na carteira. Alguém havia roubado os poucos pesos que lhe restavam enquanto dormia. Suas mãos tremeram, o rosto queimou de vergonha. Eu sinto muito. Parece que fui roubada, conseguiu dizer, a voz quase inaudível. A atendente revirou os olhos. Claro, o que foi? Disse com sarcasmo. Por favor, se retire. As lágrimas ameaçavam cair, mas Florência engoliu o choro. Não daria esse gosto a ninguém. Com a pouca dignidade que lhe restava, virou-se para sair, apenas para dar de cara com o último homem que esperava ver novamente. Esteban Cruz estava na porta da cafeteria, vestido de maneira mais casual que na noite anterior. Calça jeans de marca, camisa branca e um blazer azul marinho. Seus olhos escuros a encontraram imediatamente, como se tivesse vindo especificamente à sua procura. Senhorita,
Ele cumprimentou com um aceno discreto. Depois, olhou para a atendente. O café e o pão dela, e um expresso duplo para mim. Acrescente um croissant também. Ele colocou uma nota de 100 pesos no balcão. Fique com o troco. Não preciso da sua caridade. Florência sibilou entre dentes, enquanto a atendente, subitamente, solícita diante do homem bem vestido, corria para atendê-lo. Considere um empréstimo, então. Esteban respondeu calmamente, indicando uma mesa afastada. Podemos conversar enquanto comemos? A fome falou mais alto que o orgulho. Florência assentiu relutantemente e seguiu-o até a mesa. Sentaram-se em um silêncio tenso, quebrado apenas quando a atendente trouxe os pedidos. Como me encontrou? Florência perguntou finalmente, depois de dar a primeira mordida no pão. Estava faminta, mas se esforçava para comer devagar, com dignidade. Não o fiz, Esteban respondeu com um meio sorriso. Vim deixar uma sacola com mantimentos onde a encontrei ontem, mas você já não estava lá. Então decidi tomar um café antes de voltar ao escritório. Coincidência. Florência duvidava que fosse realmente coincidência, mas não tinha forças para discutir. Esteban observava cada movimento seu com uma intensidade perturbadora, como se tentasse resolver um enigma. A propósito, ele continuou, retirando algo de uma sacola ao seu lado, isto é para você. Era um cobertor térmico, embalado a vácuo, daqueles usados em emergências. Ao lado dele, um pequeno kit de higiene pessoal e um sanduíche embalado. O orgulho de Florência gritou para recusar, para levantar-se e sair, mas algo dentro dela, talvez o instinto materno despertando, a impediu. Pensou no bebê, nas noites frias que ainda viriam, na longa estrada de dificuldades que tinha pela frente. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente, seus olhos verdes fixos nos dele. O que ganha ajudando uma desconhecida? Esteban tomou um gole do café antes de responder, como se ponderasse cuidadosamente suas palavras. Dirijo a Fundação Cruz, criada pelo meu pai. Trabalhamos com pessoas em situação vulnerável, explicou ele. Mas se quer a verdade completa, há algo em você que me intriga. Um orgulho raro de se ver em alguém nas suas circunstâncias. Minhas circunstâncias são temporárias, Florência respondeu, erguendo o queixo. Não nasci na rua e não morrerei nela. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Esteban. É exatamente isso que estou falando, disse ele. A maioria das pessoas quebra depois do primeiro dia sem teto. Você parece feita de material mais resistente. Florência não soube como responder ao que soava como um elogio inesperado. Terminou o café em silêncio, grata pelo calor da bebida descendo por seu corpo exausto. Tenho uma proposta. Esteban continuou após um momento. A fundação mantém um abrigo temporário para mulheres em situação de risco no bairro de Belgrano. Não é luxuoso, mas é limpo, seguro e oferece 3 refeições por dia. Além disso, há uma assistente social que pode te ajudar a encontrar trabalho. Florência sentiu o coração acelerar. Uma cama quente, comida regular, um chuveiro. Coisas que 2 dias atrás considerava básicas agora pareciam luxos inimagináveis. Mas seu orgulho, aquele mesmo que Esteban admirava, ainda resistia. Qual é o preço? Perguntou diretamente. Ninguém dá algo sem esperar algo em troca. Uma sombra cruzou o rosto de Esteban, como se a pergunta o tivesse ofendido. Quando falou, sua voz tinha um tom mais frio. O único preço é que você siga as regras do abrigo. Respeito mútuo, horários estabelecidos, participação nas tarefas comunitárias e, claro, que busque ativamente melhorar sua situação. Florência sentiu o rosto queimar de vergonha. Havia interpretado mal as intenções dele, julgando-o pelo comportamento predatório que tantos homens demonstravam com mulheres vulneráveis. Me desculpe, murmurou. É que nunca estive nessa situação antes e já ouvi histórias. Não precisa se desculpar.
Esteban a interrompeu, sua expressão suavizando. Desconfiança é um mecanismo de defesa necessário nas ruas. Mas posso te garantir que a Fundação Cruz tem uma reputação impecável. Pode verificar se quiser. Florência considerou por um momento. O que tinha a perder? Uma outra noite na rua poderia significar doença, perigo ou pior. Eu aceito, disse, e finalmente, mas com uma condição. Esteban arqueou uma sobrancelha curioso. Não quero ser um projeto de caridade para aliviar sua consciência. Se vou para esse abrigo, é como qualquer outra residente, não como sua protegida especial. Sem visitas, sem verificar como estou, sem intimidade de qualquer tipo. Para sua surpresa, Esteban sorriu novamente. É justo, respondeu ele. Mas posso ao menos saber seu nome? Ela hesitou por um instante. Florência, disse finalmente. Florência Paredes. Bem, Florência Paredes, vamos te levar para o Abrigo Esperança agora mesmo. O Abrigo Esperança ficava em uma casa ampla e antiga em Belgrano, um bairro de classe média de Buenos Aires. Quando o carro de Esteban parou em frente ao portão de ferro forjado, Florência sentiu um misto de alívio e apreensão. O lugar não parecia um abrigo típico, mas se assemelhava a uma casa de família bem cuidada, com um pequeno jardim na entrada e cortinas claras nas janelas. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque e expressão severa, mas não antipática, os recebeu na porta. Senhor Cruz, ela cumprimentou com formalidade. Não esperávamos sua visita hoje. Bom dia, diretora Ramírez. Esta é Florência Paredes. Ela precisa de nossa ajuda temporariamente. A mulher examinou Florência de cima a baixo, sem julgamento em seu olhar. Apenas avaliação profissional. Claro, respondeu finalmente. Temos uma vaga no quarto 3. Senhorita Paredes, sou Mercedes Ramírez, diretora deste abrigo. Bem-vinda ao Esperança. Florência segurou a mochila com mais força contra o peito, como se fosse um escudo. Obrigada, conseguiu dizer. Prometo não causar problemas. Não esperamos problemas de ninguém aqui, Mercedes respondeu firmemente. Esperamos respeito e cooperação. O resto vem naturalmente. Enquanto Mercedes explicava as regras básicas do abrigo, Esteban permaneceu um passo atrás, observando. Florência com uma expressão pensativa. Havia algo nela, na postura, no formato dos olhos, na maneira como erguia o queixo quando desafiada, que lhe provocava uma sensação estranha de familiaridade, como se a conhecesse de algum lugar, ou como se ela lembrasse alguém. O celular de Esteban vibrou no bolso. Ao verificar a tela, seu rosto mudou imediatamente. Afastou-se alguns passos para a atender. Alô, sim, sou eu. Uma pausa tensa. Entendo. Não, ainda não tenho nenhuma informação nova. Sim, estou ciente do aniversário. Como poderia esquecer? Sua voz traía uma mistura de dor e frustração. Quando desligou, seu semblante estava mais fechado, mais distante. Mercedes havia levado Florência para conhecer as instalações, deixando-o momentaneamente sozinho no hall de entrada. Esteban aproveitou para recompor-se. A ligação do detetive particular, que contratara sempre, o deixava assim, dividido entre a esperança e o desespero de uma busca que já durava tempo demais. Quando Florência e Mercedes retornaram, ele já havia recuperado sua compostura habitual. Está tudo acertado, Mercedes informou. A senhorita Paredes ficará conosco por enquanto. Excelente, Esteban respondeu, estendendo a mão para Florência em um gesto formal de despedida. Desejo-lhe boa sorte, senhorita Paredes. A diretora, Ramírez e sua equipe são excelentes profissionais. Estou certo de que em breve estará em uma situação melhor. Florência hesitou antes de aceitar o aperto de mão. O toque foi breve, profissional, mas ela não pôde evitar notar a força gentil daqueles dedos, o calor que emanava deles. Obrigada, disse simplesmente. Por tudo. É o meu trabalho, ele respondeu com um pequeno sorriso, como se precisasse lembrar a si mesmo desse fato.
Quando Esteban entrou novamente em seu carro, não conseguiu evitar olhar para trás uma última vez. Florência ainda estava parada na entrada do abrigo, o sol da manhã iluminando seus cabelos castanhos. Por um breve momento, a imagem se sobrepôs. A outra em sua memória, uma fotografia antiga e desbotada que guardava em sua mesa, de cabeceira há anos. Algo naquela jovem o intrigava profundamente. E Esteban Cruz não era homem de deixar enigmas sem solução. 2 semanas se passaram desde que Florência chegara ao abrigo Esperança. Aos poucos, ela ia se adaptando à rotina do lugar. Café da manhã às 7, terapia em grupo às 10, almoço ao meio-dia, oficinas profissionalizantes à tarde, jantar às 7 e toque de recolher às 10 da noite. A princípio, a rigidez dos horários a incomodara, mas logo percebeu que a estrutura trazia um conforto que não experimentava desde que saíra de casa. O quarto, que dividia com 2 outras mulheres, era simples, mas limpo. Gabriela, uma enfermeira de 40 anos que perdera tudo após um divórcio traumático, e Marina, uma jovem de 19 que fugira de um relacionamento abusivo, tornaram-se, se não amigas, ao menos companheiras de jornada. Nenhuma perguntava demais, todas respeitavam os silêncios umas das outras. Naquela manhã, Florência esperava nervosamente na sala de reuniões do abrigo. Mercedes Ramírez a informara que alguém da Fundação Cruz viria discutir uma oportunidade de trabalho. Ela não esperava que esse alguém fosse o próprio Esteban. Quando ele entrou, impecável em seu terno cinza, Florência não conseguiu esconder a surpresa. Senhor Cruz, ela o cumprimentou formalmente, levantando-se. Não esperava vê-lo novamente. Senhorita Paredes. Ele respondeu com igual formalidade, mas um brilho divertido nos olhos traía o tom sério. Espero não estar quebrando nossa condição de sem visitas. Estou confusa, Florência admitiu. A diretora Ramírez disse que alguém viria falar sobre um trabalho. E é verdade. Esteban confirmou, sentando-se à sua frente. Estamos precisando de uma assistente administrativa na sede da fundação. 20 horas semanais, salário compatível com o mercado, benefícios legais. A diretora Ramírez mencionou que você tem experiência em atendimento ao público, e isso é um diferencial para nós. Florência absorveu a informação lentamente. Uma parte dela queria acreditar que era coincidência, que seu nome surgira naturalmente entre as residentes do abrigo. Outra parte, mais cínica, suspeitava que Esteban havia arranjado tudo, o que contrariava diretamente o acordo que haviam feito. Por que eu? Perguntou diretamente. Há dezenas de mulheres neste abrigo, muitas com qualificações melhores que as minhas. Esteban sorriu ligeiramente, como se apreciasse sua franqueza. Sem rodeios, então. A vaga existe genuinamente. Quanto a por que você, a diretora Ramírez, cita seu nome no relatório semanal que recebo. Diz que você é organizada, pontual e tem boa comunicação. Preciso de alguém assim na recepção da fundação. E o fato de ter me encontrado na... Eugua não tem nada a ver com isso, Florência comentou, o sarcasmo evidente em sua voz. Ao contrário, Esteban respondeu, surpreendendo-a com sua franqueza. Tem tudo a ver. Vi como você manteve sua dignidade mesmo nas piores circunstâncias. Esse tipo de força de caráter é raro e valioso, mas... Ele acrescentou rapidamente, se preferir, posso solicitar que outra pessoa faça a entrevista. Você seria avaliada pelos mesmos critérios que qualquer candidata. Florência considerou a proposta. Precisava desesperadamente de um emprego. Sua situação no abrigo era temporária, 3 meses no máximo, e o bebê chegaria em menos de 7. Precisava se estabilizar, encontrar um lugar para morar, preparar-se. Não será necessário, disse finalmente. Aceito a entrevista com você mesmo. Mas quero deixar claro que não espero tratamento especial. Se eu não for qualificada, diga claramente.
Não esperaria menos. Esteban assentiu, satisfeito. Abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Então, comecemos formalmente. Pode me falar sobre sua experiência profissional anterior? Por uma hora, conduziram uma entrevista surpreendentemente normal. Florência falou sobre seu trabalho na padaria de bairro, onde lidava com clientes e às vezes ajudava na organização do estoque e nas contas. Mencionou brevemente um estágio que fizera durante o ensino médio em uma pequena empresa de contabilidade. Diz aqui que você cursou 2 semestres de administração na UBA, Esteban comentou, olhando para um papel que Mercedes certamente lhe fornecera. Por que abandonou? A pergunta atingiu Florência como um golpe físico. Suas mãos, que até então estavam calmas sobre a mesa, começaram a tremer levemente. Questões pessoais, respondeu secamente, não relevantes para esta entrevista. Esteban percebeu imediatamente a mudança em sua postura, o modo como seus ombros se tensionaram, como seus olhos subitamente evitaram os dele. Havia tocado em uma ferida aberta, percebeu. E por alguma razão que não conseguia explicar completamente, sentiu uma necessidade quase física de não causar mais dor àquela jovem. Tem razão, concordou suavemente. Irrelevante para a vaga. Bem, senhorita Paredes, baseado em nossa conversa, gostaria de oferecer-lhe o posto. Pode começar na segunda-feira? Você está me oferecendo o emprego? Assim, sem mais nem menos? Fiz todas as perguntas relevantes, Esteban respondeu fechando sua pasta. E suas respostas foram satisfatórias, a menos que tenha alguma objeção? Nenhuma, Florência apressou-se em dizer. Segunda-feira será perfeito. Excelente. Sofia, minha assistente, enviará todos os detalhes para a diretora Ramírez ainda hoje. Ele se levantou, estendendo a mão para finalizar o acordo. Florência a aceitou, sentindo novamente aquela estranha corrente de energia que percorrera seu corpo no primeiro aperto de mãos que trocaram. Até segunda, então, senhorita Paredes. Até segunda, senhor Cruz. Nas semanas que se seguiram, Florência surpreendeu a todos na Fundação Cruz com sua eficiência e dedicação. Como recepcionista, era o primeiro rosto que as pessoas viam ao entrar no escritório moderno localizado em Palermo. Rapidamente, aprendeu os nomes de todos os funcionários, os procedimentos internos e até mesmo as preferências de cada um, como o fato de que Sofia, a assistente pessoal de Esteban, preferia seu café sem açúcar, ou que Miguel, o contador, sempre chegava exatamente 7 minutos atrasado nas segundas-feiras. Esteban mantinha uma distância profissional, cumprindo escrupulosamente o acordo não verbal que haviam estabelecido. Mas Florência frequentemente sentia seu olhar sobre ela quando pensava que não estava sendo observado. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, era quase curioso, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele tentava silenciosamente resolver. Uma tarde após o expediente, Florência estava organizando alguns arquivos na sala de conferências quando Esteban entrou, aparentemente surpreso por encontrá-la ali. Senhorita Paredes, não sabia que ainda estava no escritório. Estou apenas terminando de arquivar estes relatórios, senhor Cruz. Ela respondeu, tentando não demonstrar o quanto sua presença inesperada a afetava. Sofia pediu para organizá-los. Antes de amanhã. Não é função da recepcionista, ele comentou, aproximando-se para observar os documentos perfeitamente alinhados. Não me importo, Florência deu de ombros. Gosto de organização. Na faculdade costumava ajudar os professores com os... Ela parou abruptamente, percebendo que havia mencionado o assunto que tanto se esforçava para evitar. Com os arquivos do departamento? Esteban completou gentilmente, sem pressionar. Florência assentiu, grata por ele não ter feito perguntas mais diretas. Você tem um talento natural para a administração, ele observou. É perceptível em como organiza sua mesa, em como prioriza as tarefas. Obrigada,
Ela respondeu, sentindo o rosto aquecer com o elogio inesperado. Houve um momento de silêncio, não exatamente desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Você poderia terminar a faculdade, sabe? Esteban disse finalmente. A fundação tem um programa de bolsas para funcionários. Talvez algum dia. Florência respondeu vagamente, fechando a pasta de arquivos com mais força que o necessário. Se me dá licença, já estou atrasada para voltar ao abrigo. Esteban assentiu, afastando-se para que ela passasse. Mas antes que Florência chegasse à porta, ele falou novamente. Seja qual for o motivo que a fez abandonar os estudos, Florência, não deixe que defina seu futuro. Foi a primeira vez que ele a chamou pelo primeiro nome, e o som dele em sua voz fez com que seu coração acelerasse inexplicavelmente. Algumas coisas não podem ser superadas, Senhor Cruz, ela respondeu sem se virar. Apenas contidas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em 2 meses. A barriga de Florência começava a ficar visível agora, embora ela tentasse disfarçá-la com roupas mais largas. Não havia anunciado sua gravidez no trabalho, temendo que isso pudesse, de alguma forma, comprometer sua posição, mas sabia que logo seria impossível esconder. Um dia particularmente difícil, após uma consulta pré-natal, onde descobrira que sua pressão estava ligeiramente elevada, Florência sentia-se especialmente frágil. O médico do posto de saúde a advertira sobre estresse e sobrecarga de trabalho, recomendando repouso, um luxo que ela não podia se dar. No final do expediente, enquanto todos já haviam ido embora, Florência permaneceu na recepção, finalizando algumas tarefas. Sua visão começou a embaçar nas bordas, e uma tontura súbita a fez agarrar-se à mesa. Respirou fundo, tentando controlar a sensação, mas seu corpo parecia feito de algodão, pesado e ao mesmo tempo estranhamente leve. Florência! A voz de Esteban chegou distante, como se atravessasse água. Ela tentou responder, mas as palavras não se formaram. A última coisa que sentiu foram braços fortes a amparando antes que atingisse o chão. Quando recobrou a consciência, estava deitada em um sofá que não reconheceu imediatamente. O ambiente era amplo, elegante, com grandes janelas que revelavam um céu noturno pontilhado por luzes de Buenos Aires. Finalmente, a voz de Esteban soou aliviada ao seu lado. Ele segurava um copo d'água que ofereceu a ela. Você me deu um susto e tanto. Onde estou? Florência perguntou, aceitando a água com mãos trêmulas. No meu apartamento. Esteban respondeu, sentando-se na beira do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Era mais perto que o hospital. O médico já esteve aqui, disse que foi apenas uma queda de pressão. Recomendou repouso. Médico? Florência repetiu confusa. Que médico vem à casa das pessoas assim, sem mais nem menos? Esteban sorriu levemente. Um que deve muitos favores à família Cruz. Respondeu simplesmente. Não se preocupe, ele foi muito discreto, e sim, ele sabe da sua condição. Florência sentiu o rosto queimar de vergonha. Havia planejado contar a Esteban sobre a gravidez, mas nunca encontrara o momento certo, ou talvez, mais honestamente, nunca quisera confrontar o julgamento que temia ver em seus olhos. Eu ia contar, murmurou, baixando os olhos. Não me deve explicações, Esteban respondeu gentilmente, mas precisa cuidar melhor de si mesma, Florência, do bebê também. Havia uma genuína preocupação em sua voz que fez com que lágrimas inesperadas surgissem nos olhos dela. Consegue andar? Há algo que quero lhe mostrar. Curiosa, Florência assentiu. Com a ajuda de Esteban, levantou-se cuidadosamente. Ele a guiou através do apartamento elegante, mas surpreendentemente acolhedor, até chegarem a uma porta de vidro que dava para um terraço. O terraço era um pequeno oásis no meio da cidade.
Plantas em grandes vasos criavam uma atmosfera quase mágica. Pequenas luzes embutidas no piso proporcionavam uma iluminação suave. E a vista era de tirar o fôlego. Buenos Aires se estendia em todas as direções, um tapete de luzes cintilantes sob um céu veludo. É lindo! Florência sussurrou, aproximando-se da balaustrada. Venho aqui quando preciso pensar, Esteban comentou, parando ao lado dela. Ou quando preciso lembrar que há um mundo maior que meus problemas. Por um longo momento ficaram em silêncio, apenas absorvendo a paisagem noturna. Então, sem aviso, as lágrimas que Florência vinha contendo por tanto tempo transbordaram. Soluços silenciosos sacudiram seus ombros, enquanto ela tentava em vão contê-los. Florência, Esteban murmurou, a preocupação evidente em sua voz. Sinto muito, ela conseguiu dizer entre soluços. É só que tem sido tão difícil, tão solitário. Sem pensar, Esteban pôs um braço ao redor de seus ombros, oferecendo conforto silencioso. Para sua surpresa, ela não se afastou. Abandonei a faculdade porque fui atacada, Florência disse subitamente, as palavras escapando como água de uma represa que finalmente cede. Por um professor. Ninguém acreditou em mim, nem a administração da universidade, nem meus colegas. Fui tratada como oportunista, mentirosa. Até meus pais duvidaram. Florência, Não, deixe-me terminar, ela insistiu, enxugando as lágrimas com força. Por isso, quando descobri que estava grávida do meu ex-namorado, não dele, graças a Deus, mesmo assim, meus pais me expulsaram, como se eu fosse... Sua voz falhou. Você não é nada do que eles pensaram, Esteban afirmou com uma certeza que a surpreendeu. É a pessoa mais forte e digna que já conheci. Florência virou-se para encará-lo, surpresa com a intensidade em sua voz. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível que caiu, um acordo silencioso que se transformou em algo mais. Por que se importa tanto? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu não sei, Esteban respondeu honestamente. Só sei que desde que a encontrei naquela noite de chuva, não consigo tirar você da minha mente. Lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer, Esteban ergueu a mão para tocar o rosto de Florência, afastando gentilmente uma mecha de cabelo úmida de lágrimas. Ela não recuou. Ao contrário, inclinou-se levemente em direção ao toque, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, Esteban estava mais próximo, seu rosto a centímetros do dela, seus olhos pedindo permissão silenciosa. Florência respondeu, eliminando a distância entre eles. O beijo foi delicado a princípio, quase hesitante. O encontro de duas pessoas que carregavam seus próprios fardos de dor, mas que, naquele momento, sob as estrelas e as luzes de Buenos Aires, permitiam-se um instante de vulnerabilidade compartilhada. Depois, tornou-se mais profundo, mais urgente, como se ambos tivessem esperado por este momento sem saber. Quando finalmente se separaram, Florência sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo, como se algo que estivesse preso dentro dela finalmente tivesse sido liberado. Isso foi... Ela começou, sem encontrar as palavras certas. Inesperado? Esteban sugeriu, um sorriso caloroso iluminando seu rosto geralmente sério. Sim, Florência, concordou, retribuindo o sorriso timidamente. Mas não me arrependo. Nem eu, Esteban respondeu, segurando sua mão com gentileza. Nem por um segundo. As luzes de Buenos Aires continuaram a cintilar ao redor deles, testemunhas silenciosas de um acordo que acabara de ser reescrito. Nas semanas que se seguiram, ao beijo no terraço, algo mudou na dinâmica entre Florência e Esteban.
No trabalho, mantinham a discrição profissional, mas os olhares trocados carregavam um novo significado, um segredo compartilhado que apenas os dois compreendiam. Ocasionalmente, encontravam-se fora do horário de expediente. Um café depois do trabalho, um almoço de domingo no parque, caminhadas ao entardecer pelas ruas de Palermo. Para Florência, cada momento desses era simultaneamente doce e assustador. A doçura vinha da atenção genuína que Esteban lhe dedicava, da maneira como a escutava verdadeiramente, como se cada palavra sua importasse. O medo nascia de cicatrizes antigas, a traição do ex-namorado, a desconfiança em sua palavra quando denunciara o professor, o abandono pelos próprios pais. Como confiar plenamente quando a vida lhe ensinara repetidamente que confiar era sinônimo de sofrer? Numa tarde de sexta-feira, enquanto Florência organizava algumas correspondências na recepção, Sofia, a assistente executiva de Esteban, aproximou-se com uma expressão enigmática. Senhor Cruz pediu para lhe avisar que precisou sair para uma reunião de emergência, informou ela. Não voltará hoje. Entendo, Florência respondeu, tentando esconder o desapontamento. Haviam combinado de jantar juntos naquela noite. Obrigada. E por avisar. Sofia hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas mudou de ideia e voltou para sua mesa. Florência notou que, desde que sua relação com Esteban começara a mudar, alguns funcionários da fundação a tratavam diferentemente, alguns com curiosidade mal disfarçada, outros com uma reserva que beirava a frieza. No final do expediente, enquanto se preparava para voltar ao abrigo, onde ainda vivia, embora Esteban já tivesse sugerido que ela procurasse um apartamento próprio, oferecendo-se para ajudar com o aluguel, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Esteban. Peço desculpas pelo cancelamento de hoje. Assunto urgente de família. Podemos nos encontrar amanhã no Café Tortoni às 10h? É importante. A formalidade da mensagem a intrigou. Esteban geralmente era mais caloroso em suas comunicações. Algo em seu tom a deixou inquieta, mas respondeu afirmativamente. Naquela mesma noite, em seu apartamento de cobertura, Esteban Cruz encarava a tela de seu laptop com uma expressão sombria. O e-mail do detetive particular que contratara meses atrás para encontrar seu meio-irmão desaparecido continha informações que transformavam tudo o que pensava saber sobre Florência e sua situação. Confirmado, senhor, dizia o relatório. Fernando Ayala é, de fato, seu meio-irmão por parte de pai. Após desviar fundos da empresa onde trabalhava, desapareceu há aproximadamente 5 meses. Entre seus relacionamentos recentes, identificamos uma jovem chamada Florência Paredes, com quem manteve um relacionamento estável por quase 2 anos. Fontes próximas indicam que ela estaria grávida quando ele desapareceu. Anexado ao e-mail estava uma foto que não deixava dúvidas. Fernando e Florência, abraçados, sorridentes, em frente a uma fonte que Esteban reconheceu como sendo do Jardim Botânico. O rosto de seu meio-irmão, tão parecido com o seu próprio, mesmos olhos, mesma linha do maxilar, herança do pai que compartilhavam, parecia zombar dele. Meu Deus! Esteban murmurou, passando as mãos pelo rosto. Ela não sabe. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Florência não tinha ideia de que o pai de seu filho era irmão do homem que agora fazia parte de sua vida. E ele, em sua busca obstinada por Fernando, desaparecido após desviar milhões da empresa familiar, havia inadvertidamente se aproximado da mulher que seu irmão abandonara. A coincidência era quase absurda demais para ser verdade. Aquela sensação de familiaridade que sentira ao ver Florência pela primeira vez, não era porque ela o lembrara a alguém, mas porque carregava no ventre o filho de seu irmão. Seu sobrinho.
Esteban passou a noite em claro, debatendo-se entre manter o segredo ou revelar a verdade. Manter Florência na ignorância seria manipulá-la, trair sua confiança já tão fragilizada. Contar-lhe significava arriscar perdê-la para sempre e talvez empurrá-la de volta à situação desesperadora em que a encontrara. Mas Esteban Cruz não era homem de meias-verdades. Na manhã seguinte, armado com o dossiê do detetive e o coração pesado, dirigiu-se ao Café Tortoni para o encontro que poderia destruir tudo o que começara a construir com Florência. O Café Tortoni, o mais antigo de Buenos Aires, mantinha o ar de elegância aristocrática do início do século XX. Mesas de madeira escura, cadeiras estofadas em vermelho, espelhos ornamentados nas paredes. Era um lugar onde o tempo parecia mover-se mais lentamente, onde conversas importantes aconteciam em tom baixo, entre xícaras de café e medialunas recém-saídas do forno. Florência chegou pontualmente, usando um vestido simples, mas elegante, que Esteban havia insistido em presenteá-la recentemente. A barriga de 5 meses já era evidente, e ela carregava-a com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade que o comoveu profundamente. "Bom dia!" Ela o cumprimentou com um sorriso hesitante, notando imediatamente sua expressão séria. "Está tudo bem?" "Florencia." Esteban começou, levantando-se para puxar a cadeira para ela. "Obrigado por vir. Pedi um café para mim e um chá de camomila para você. Espero que não se importe." "Não, claro que não," ela respondeu sentando-se. "Mas você está me assustando com esse tom. O que houve?" Esteban respirou fundo. Como começar? Como dizer a uma mulher que finalmente começava a confiar nele que tudo começara com uma busca por outra pessoa? "Há algo que preciso te contar," disse finalmente. "Algo sobre mim, sobre você e sobre o pai do seu filho." A cor desapareceu do rosto de Florência. Suas mãos, que repousavam sobre a mesa, fecharam-se em punhos tensos. "O que você sabe sobre Fernando?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Fernando Ayala é meu meio-irmão," Esteban disse diretamente, observando cada reação no rosto dela. "Mesmo pai, mães diferentes, ele desapareceu depois de desviar uma quantia significativa da empresa da família." Florência o encarou, em silêncio absoluto, seus olhos verdes arregalados em choque. "Contratei um detetive para encontrá-lo," Esteban continuou, as palavras agora saindo em torrente. "Foi assim que descobri sobre você. Ontem à noite recebi a confirmação definitiva." Do bolso interno do paletó, retirou a foto de Florência e Fernando. Colocou-a sobre a mesa como evidência irrefutável. Ela olhou para a imagem por longos segundos. Depois, lentamente, ergueu os olhos para Esteban, e o que ele viu neles o devastou. Não apenas dor ou choque, mas uma sensação de traição absoluta. "Todo esse tempo," ela murmurou, as palavras tremendo nos lábios. "O abrigo, o emprego, o beijo, tudo foi para chegar até ele." "Não!" Esteban protestou, inclinando-se para a frente. "No início, sim, eu queria informações. Mas, depois que te conheci melhor, depois que você me beijou sob as estrelas, depois que me fez acreditar que havia algo real entre nós," Florência completou, sua voz endurecendo. "Depois que me fez confiar em você, depois que me fez pensar que talvez, apenas talvez, nem todos os homens fossem mentirosos manipuladores." "Florência, por favor," Esteban implorou, tentando segurar sua mão. Ela a puxou bruscamente. "O que aconteceu entre nós é real. Eu deveria ter contado antes, eu sei, mas tinha medo de perder o que começamos a construir." "O que começamos a construir?" Ela repetiu com um riso amargo. "Uma relação baseada em mentiras e manipulação. Seu irmão me usou e descartou. E você?
Você fez o mesmo, apenas de forma mais elaborada. Não é verdade, Esteban exclamou, atraindo olhares desaprovadores dos outros clientes. Baixou a voz. Eu me importo com você, Florência, com você e com o bebê. O bebê, ela repetiu, passando a mão protetoramente sobre a barriga. Claro, seu sobrinho, é isso que importa, não é? A continuação do sangue dos Cruz. Você está distorcendo tudo, Esteban respondeu frustrado. Eu nem sabia que estava grávida quando te encontrei. Mas sabia quando me beijou, Florência. Retrucou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Sabia e não me disse nada. Antes que Esteban pudesse responder, ela se levantou abruptamente. Não quero mais ouvir, nem suas explicações, nem suas desculpas. Florência, por favor. Ele tentou mais uma vez, levantando-se também. Onde você vai? Para longe de você e de toda a sua família. Ela respondeu, pegando sua bolsa. Não se preocupe com seu sobrinho. Eu o criarei sozinha, como sempre soube que teria que fazer. Você não pode simplesmente sair assim, Esteban protestou desesperado. Está quase no 3º trimestre, precisa de cuidados médicos, de um lugar para ficar. Eu me virei antes de você aparecer na minha vida e vou me virar agora, Florência respondeu, já se dirigindo à saída. Não se aproxime de mim novamente, Esteban. Está acabado. Ele ficou paralisado, observando-a sair, lutando contra o impulso de segui-la, de forçá-la a escutar. Mas sabia que qualquer tentativa naquele momento apenas pioraria tudo. Ela precisava de espaço, de tempo para processar. O que Esteban não sabia era que Florência não tinha intenção de dar-lhe outra chance. Naquela mesma tarde, ela recolheu seus poucos pertences do abrigo, ignorando os apelos preocupados de Mercedes Ramírez. Deixou uma carta de demissão na recepção da Fundação Cruz e desligou o celular que Esteban lhe dera. Por 2 semanas, Esteban a procurou incansavelmente. Verificou abrigos, hospitais, até mesmo a casa de seus pais em La Boca, onde foi recebido com hostilidade gelada. Ninguém sabia, ou ninguém queria dizer, onde Florência estava. Até que, numa noite chuvosa que lembrava dolorosamente a primeira vez que a vira, Sofia entrou apressadamente em seu escritório. Senhor Cruz, uma mulher do abrigo, Esperança ligou. Disse que uma ex-residente chamada Gabriela entrou em contato com eles. Florência está com ela, na Vila 31. A Vila 31, uma das favelas mais antigas e perigosas de Buenos Aires, era o último lugar onde Esteban esperaria encontrá-la. Seu coração gelou ao pensar em Florência, agora com quase 7 meses de gravidez, vivendo em condições tão precárias. Há mais, Sofia continuou, hesitante. Parece que ela está passando mal. Contrações prematuras. Esteban não esperou para ouvir mais. Pegou seu casaco e as chaves do carro, a adrenalina correndo em suas veias. Avise o Dr. Mendes para ficar de prontidão, ordenou enquanto saía. E prepare o quarto de hóspedes no meu apartamento. Senhor, Sofia chamou antes que ele cruzasse a porta. Tem certeza de que ela vai querer sua ajuda? Pelo que entendi, ela foi bastante clara sobre não querê-lo por perto. Esteban parou por um momento, a mão na maçaneta. Sofia estava certa. É claro. Florência o havia rejeitado completamente. Havia escolhido a precariedade das ruas, a segurança que ele oferecia, apenas para manter-se longe dele e de tudo o que representava. Mas algumas escolhas não podiam ser respeitadas quando uma vida inocente estava em jogo. 2 vidas, na verdade. Ela pode me odiar para sempre depois, respondeu finalmente, mas não vou deixá-la passar por isso sozinha. A chuva caía impiedosamente quando seu carro entrou nos becos estreitos e lamacentos da Vila 31. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, Esteban Cruz estava completamente fora de seu elemento, mas não hesitou. Florência estava lá dentro, possivelmente em trabalho de parto prematuro, e ele precisava encontrá-la.
Mesmo que ela o rejeitasse novamente, mesmo que nunca o perdoasse, mesmo que a verdade tivesse quebrado para sempre o que poderia ter sido entre eles. A noite caiu sobre Buenos Aires, trazendo consigo um frio inesperado para aquela época do ano. Florência caminhava lentamente pela Plaza do Rego, no coração de San Telmo, carregando não apenas o peso de sua gravidez avançada, mas também o fardo de decisões que a haviam levado até ali. 2 semanas haviam se passado desde que deixara o abrigo, o emprego e, principalmente, Esteban Cruz. 2 semanas dormindo em albergues temporários, em sofás de conhecidos, até mesmo uma noite na casa de Gabriela, sua antiga companheira de quarto no abrigo Esperança, que agora vivia num apartamento minúsculo na Vila 31. A dor começou como um desconforto leve na parte baixa das costas. Familiar, pensou inicialmente, como as dores que vinha sentindo ocasionalmente nas últimas semanas. Mas esta era diferente, mais intensa, mais persistente. Florência sentou-se em um banco da praça, respirando profundamente enquanto tentava acalmar o pânico crescente. Não agora, sussurrou para a barriga. Ainda faltam 2 semanas, meu amor. Por favor, não agora. Mas seu corpo tinha outros planos. Uma contração mais forte a fez dobrar-se sobre si mesma, um gemido escapando involuntariamente de seus lábios. Está bem, menina? Uma voz idosa e gentil soou ao seu lado. Uma senhora de cabelos brancos presos em um coque, carregando sacolas de compras, olhava-a com preocupação. Eu acho que meu bebê vai nascer. Florência respondeu, o medo evidente em sua voz. Santo Deus! A senhora colocou as sacolas no chão e sentou-se ao lado dela. Onde está sua família? Seu marido? Não tenho ninguém, Florência admitiu, enquanto outra contração a fazia apertar os olhos com força. A senhora, Dona Elisa, como se apresentou, não hesitou. Com uma eficiência surpreendente para sua idade, tirou um telefone celular da bolsa e discou para a emergência. Enquanto falava com o atendente, segurou a mão de Florência, oferecendo um apoio que ela não recebia desde que seus pais a haviam expulsado. Vão demorar pelo menos 20 minutos, Dona Elisa informou após desligar. O trânsito está terrível. Houve um acidente na Avenida 9 de Julho. Não sei se temos 20 minutos, Florência respondeu, sentindo um líquido quente escorrer por suas pernas. Minha bolsa acabou de romper. O pânico, até então contido, ameaçava subjugá-la completamente. Ia dar à luz ali, em uma praça pública, sem assistência médica adequada, sem nada preparado para receber seu filho. Não se preocupe, minha filha, Dona Elisa falou com surpreendente calma. Ajudei a trazer 4 netos ao mundo. Não é o ideal, mas vamos dar um jeito. Foi nesse momento, como numa daquelas coincidências que os céticos chamam de acaso e os românticos de destino, que um carro preto e elegante parou bruscamente junto à calçada da praça. Dele emergiu uma figura que Florência jamais esperaria ver. Esteban Cruz, os cabelos desgrenhados, a expressão de quem não dormia adequadamente há dias. Florência! Ele correu em sua direção, ignorando os olhares surpresos dos poucos transeuntes que ainda circulavam pela praça. Àquela hora, graças a Deus! Como me encontrou? Ela perguntou entre respirações ofegantes, outra contração tomando conta de seu corpo. Recebi uma ligação da Vila 31. Estava te procurando lá quando vi a ambulância sendo chamada. Pra cá! Ele respondeu rapidamente, ajoelhando-se à sua frente. Florência, sei que me odeia, mas deixe-me ajudar, por favor. Dona Elisa olhava de um para outro, confusa. Conhece este homem, minha filha? Florência não teve tempo de responder. Uma contração mais poderosa que todas as anteriores a atingiu, arrancando-lhe um grito de dor. O instinto materno falou mais alto que o orgulho ferido. A ambulância vai demorar, conseguiu dizer entre dentes. O bebê está vindo.
Sem hesitar, Esteban a pegou nos braços, surpreendendo-a com sua força. Meu carro está ali. Posso levá-la ao hospital italiano em 10 minutos. Vá com ele, menina. Dona Elisa incentivou, recolhendo a pequena mochila de Florência. Eu vou junto, não se preocupe. O trajeto até o hospital foi um borrão de dor e medo para Florência. Esteban dirigia com uma concentração intensa, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para o banco traseiro, onde ela estava deitada com a cabeça no colo de Dona Elisa. Vai ficar tudo bem, ele repetia como um mantra, mais para si mesmo que para ela. Estamos quase lá. No hospital, as coisas aconteceram rapidamente. Florência foi imediatamente levada para a sala de parto, enquanto médicos e enfermeiras se moviam ao seu redor com eficiência treinada. Para sua surpresa, quando perguntaram quem a acompanharia no parto, foi o nome de Esteban que escapou de seus lábios. Ele entrou na sala já devidamente paramentado, os olhos acima da máscara cirúrgica, revelando uma mistura de medo e determinação. Aproximou-se e tomou sua mão com gentileza. Não precisa fazer isso, Florência disse entre contrações. Não precisa fingir que se importa. Não estou fingindo, Esteban respondeu, sua voz embargada. Nunca fingi. Não houve tempo para mais palavras. O trabalho de parto progrediu rapidamente, como se o bebê, depois de semanas de instabilidade e incerteza, estivesse ansioso para finalmente conhecer o mundo. Entre gritos de dor e palavras de encorajamento dos médicos, Florência reuniu forças que não sabia possuir. Então, no momento mais silencioso da madrugada, quando a cidade lá fora parecia reter a respiração em antecipação, um novo choro se fez ouvir. Forte, vigoroso, indignado por ter sido arrancado do conforto do ventre materno para a frieza do mundo exterior. É um menino, anunciou o médico, colocando o recém-nascido sobre o peito de Florência. Um menino saudável e forte. As lágrimas que ela vinha contendo desde que vira Esteban na praça finalmente transbordaram. Olhou para a pequena criatura em seus braços, a pele avermelhada, o rosto amassado, os poucos cabelos escuros grudados na cabeça e sentiu um amor avassalador, maior que qualquer coisa que já experimentara. Ele é perfeito, sussurrou, tocando delicadamente a bochecha do filho. Quando finalmente ergueu os olhos, encontrou Esteban olhando para o bebê com uma expressão que jamais vira em seu rosto. Uma mistura de admiração, ternura e algo mais, algo que parecia dolorosamente próximo do amor. Quer segurá-lo? As palavras saíram antes que pudesse pensar. Esteban olhou-a surpreso. Tem certeza? Ela assentiu e cuidadosamente transferiu o pequeno embrulho para os braços dele. A imagem de Esteban, sempre tão controlado, tão composto, com o bebê nos braços, falando suavemente em uma mistura de espanhol e palavras sem sentido que todos usam com recém-nascidos, fez algo mudar dentro de Florência. Uma barreira que nem sabia que ainda existia pareceu desmoronar. Horas depois, já instalada em um quarto, privativo que certamente Esteban havia providenciado, Florência observava seu filho dormindo no pequeno berço ao lado da cama. Dona Elisa havia partido após garantir que ela estava bem, prometendo visitá-la no dia seguinte. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Esteban, trazendo um buquê de flores silvestres e uma expressão cautelosa. Posso entrar? Perguntou, mantendo-se na soleira. Claro, Florência respondeu, ajustando-se na cama. Ele colocou as flores em um vaso vazio e aproximou-se do berço, olhando para o bebê adormecido com aquela mesma expressão de maravilhamento. Você já escolheu um nome? Perguntou suavemente. Mateu, ela respondeu. Mateu Paredes. Esteban assentiu, sem comentar a ausência do sobrenome do pai da criança, seu meio-irmão. Um silêncio pesado estabeleceu-se entre eles, repleto de palavras não ditas.
Por quê, Esteban? Florência finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro para não acordar o bebê. Por que não me contou desde o início? Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama, passando as mãos pelo rosto cansado. No início, não havia nada para contar. Encontrei você naquela noite de chuva, sem fazer ideia de quem era. A história que contei sobre a fundação era verdadeira. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando comecei a suspeitar da conexão entre você e Fernando, já me importava demais com você para arriscar perder o que estávamos construindo. Então me enganou por egoísmo, Florência concluiu, mas sem a amargura que carregara nas últimas semanas. Por covardia, Esteban corrigiu. Tive medo de te perder e acabei perdendo de qualquer forma. Seus olhares se encontraram e pela primeira vez, Florência permitiu-se ver além da raiva e da dor. Viu um homem exausto, atormentado por seus próprios erros, que ainda assim não desistira dela, nem do bebê que nem mesmo era seu. Fernando, ela começou hesitante, ele realmente fez o que você disse? Roubou da empresa da família? Esteban assentiu gravemente. Infelizmente, sim. Desvios que começaram pequenos e foram crescendo. Quando confrontado, desapareceu. Provavelmente está em algum país sem extradição. Eu nunca soube, Florência confessou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Achei que ele tinha me abandonado simplesmente por causa da gravidez. Nunca imaginei. Florência, você não tem culpa pelos atos dele, Esteban afirmou com gentileza. Assim como eu não sou responsável pelos erros do meu irmão. Mas sou responsável pelos meus próprios erros e lamento profundamente ter magoado você. Um pequeno gemido veio do berço e ambos voltaram sua atenção para Mateo, que se agitava no sono. Instintivamente, Esteban aproximou-se e ajustou com delicadeza o cobertor do bebê, acalmando-o com um toque suave. Foi esse gesto, tão natural e carinhoso, que finalmente quebrou as últimas resistências de Florência. Eu estava tão magoada, ela sussurrou, as lágrimas agora correndo livremente. Tão assustada, pensei que tudo havia sido uma mentira, que você só estava me usando para chegar até ele. Nunca, Esteban respondeu com firmeza, sentando-se na beira da cama e tomando suas mãos entre as suas. O que sinto por você é real, Florência. Mais real que qualquer coisa que já senti. Ela não resistiu quando ele a puxou gentilmente para seus braços. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se ser confortada, ser cuidada. Não sei se posso voltar ao que éramos antes, admitiu contra o peito dele. Há muita coisa para processar, Esteban. Muita dor. Não peço isso, ele respondeu, acariciando seus cabelos. Só peço uma chance de recomeçarmos, no seu tempo, do seu jeito. Você e Mateo, vocês são minha família agora, se me permitirem ser. Do berço, como se entendesse a gravidade do momento, veio um pequeno choramingo. Florência afastou-se suavemente dos braços de Esteban e pegou o filho, trazendo-o para junto deles. Acho que ele está com fome, disse, um pequeno sorriso surgindo entre as lágrimas. Posso ficar? Esteban perguntou hesitante. Só para ajudar, nada mais. Florência olhou para ele, depois para o bebê em seus braços. Este pequeno ser que involuntariamente havia conectado suas vidas de maneiras que nenhum deles poderia prever. Sim, respondeu finalmente. Você pode ficar. Lá fora, os primeiros raios de sol começavam a se insinuar no horizonte de Buenos Aires, iluminando a cidade que testemunhara tantas dores e agora o início hesitante de uma cura. Uma nova luz na madrugada de suas vidas. A primavera chegou a Buenos Aires, trazendo consigo o aroma doce das jacarandás em flor e uma renovação que parecia espelhar a vida de Florência. 2 meses haviam se passado desde o nascimento de Mateo,
e com eles uma transformação quase completa em sua realidade. Do apartamento de cobertura de Esteban, onde agora vivia com o filho em um quarto adaptado como suíte maternal, Florência podia observar o despertar da cidade através das amplas janelas. A visão era muito diferente da marquise sob a qual se abrigara naquela noite chuvosa, há quase um ano. Diferentes também eram seus dias, agora preenchidos com mamadeiras, fraldas, noites mal dormidas e, surpreendentemente, uma felicidade que jamais imaginara possível. Naquela manhã de sábado, enquanto Mateu dormia pacificamente em seu berço, Florência estava debruçada sobre livros e cadernos na mesa da sala. Havia retomado os estudos, decidida a concluir o curso de administração que abandonara após o trauma na universidade. Esteban a havia ajudado a se matricular em um programa à distância que lhe permitia estudar nos horários em que o bebê descansava. Café! A voz de Esteban interrompeu sua concentração. Ele se aproximou com 2 xícaras fumegantes, colocando uma ao lado dela. Obrigada. Ela respondeu com um sorriso, recostando-se na cadeira e esfregando os olhos cansados. Acho que estou enferrujada. Faz tanto tempo que não estudo formalmente. Você está indo muito bem, Esteban comentou, observando as anotações organizadas e os marcadores coloridos que ela usava para destacar conceitos importantes. Especialmente considerando que tem um bebê de 2 meses para cuidar. Nós temos, ela corrigiu suavemente. Era verdade. Desde o nascimento de Mateu, Esteban havia se mostrado completamente dedicado ao pequeno. Acordava nas madrugadas para pegar o bebê no berço e levá-lo até Florência para amamentar. Trocava fraldas sem reclamar e parecia genuinamente encantado com cada pequeno progresso do menino. O primeiro sorriso, o modo como seus olhos já seguiam movimentos, a força surpreendente com que agarrava os dedos de quem o segurava. A relação entre Florência e Esteban também havia evoluído, lentamente e com cuidado. Não havia mais a pressa apaixonada dos primeiros dias, substituída por algo mais profundo, construído sobre alicerces de confiança, reconstruída e respeito mútuo. Ele dormia no quarto principal e ela no quarto do bebê, por escolha própria. Ocasionalmente, compartilhavam um beijo, um abraço mais prolongado, mas ambos sabiam que havia um longo caminho pela frente. Tenho algo para discutir com você, Esteban disse, sentando-se à sua frente. Uma ideia que não me deixa dormir há semanas. Havia uma energia incomum nele, um entusiasmo quase juvenil que Florência aprendera a reconhecer quando ele estava particularmente empolgado com algo. Estou ouvindo, ela respondeu, afastando os livros. Lembra quando nos conhecemos? Como encontrei você naquela noite? Como poderia esquecer? Florência comentou com um pequeno sorriso. Aquela noite terrível havia, ironicamente, mudado sua vida para melhor. Tenho pensado muito sobre isso. Sobre quantas mulheres como você, inteligentes, fortes, capazes, acabam na rua por falta de apoio em momentos críticos. Esteban fez uma pausa, organizando os pensamentos. A Fundação Cruz faz um bom trabalho, mas é impessoal, burocrática. O que está sugerindo? Quero criar algo novo. Uma ONG focada especificamente em mães solo e mulheres em situação de vulnerabilidade. Um lugar que ofereça não apenas abrigo temporário, mas um caminho completo para a independência. Educação, qualificação profissional, suporte psicológico, creche para as crianças. Os olhos de Florência se arregalaram com a dimensão da proposta. Isso custaria uma fortuna, Esteban. Dinheiro não é problema, ele respondeu com um gesto de mão. O problema é visão, é experiência real, e é aí que você entra. Eu? Quero que você seja minha parceira nesse projeto, não apenas como beneficiária ou funcionária,
Mas como idealizadora, como diretora, ninguém entende melhor essas necessidades do que você, Florencia. Ela o fitou, buscando qualquer sinal de condescendência ou caridade disfarçada. Não encontrou nenhum. Esteban a olhava como igual, com respeito genuíno por sua experiência e capacidade. Você está falando sério, constatou finalmente. Completamente. Já pedi a Sofia para começar a pesquisar propriedades adequadas e aspectos legais, mas não daremos um passo sem sua aprovação e orientação. Esteban inclinou-se para frente, tomando suas mãos entre as dele. O que acha? Florência sentiu um nó na garganta. A ideia de transformar sua experiência dolorosa em algo que pudesse beneficiar outras mulheres era quase avassaladora em sua perfeição. Acho que é a ideia mais maravilhosa que já ouvi, respondeu, apertando as mãos dele. Naquele mesmo dia, após o almoço, Esteban sugeriu que aproveitassem o clima agradável para um piquenique no Parque 3 de Fevereiro. Florência concordou animadamente. Desde o nascimento de Mateu, havia saído pouco do apartamento, e a ideia de um dia ao ar livre parecia perfeita. O parque estava repleto de famílias aproveitando o sábado ensolarado. Estenderam uma manta colorida sob uma árvore frondosa, com Mateu confortavelmente instalado em seu carrinho, protegido do sol por uma cobertura leve. O pequeno observava com curiosidade o movimento das folhas acima, as manchas de luz solar que dançavam através da copa. Depois de comerem sanduíches e frutas, Florência deitou-se na manta, observando as nuvens que passavam. Sentia uma paz que jamais imaginara possível após tudo o que vivera. Ao seu lado, Esteban brincava com Mateu, fazendo caretas que arrancavam pequenos sorrisos do bebê. Ele tem seu sorriso, comentou Esteban, olhando o bebê com adoração. E os olhos do pai, Florência respondeu, sem a amargura que antes acompanhava menções a Fernando. Os mesmos olhos que você tem. Esteban assentiu, sem constrangimento. A conexão biológica entre ele e Mateu, o fato de ser tio do menino, havia se tornado apenas um detalhe, não mais importante que o amor que crescia entre eles. Sabe o que estava pensando? Ele perguntou, ajeitando cuidadosamente a manta que cobria o bebê. Que somos uma família. Não convencional, e talvez, mas uma família de verdade. Florência sorriu, sentindo o coração aquecer com aquelas palavras. Sim, acho que somos. Esteban pareceu ganhar coragem com sua resposta. Levantou-se e, para surpresa de Florência, ajoelhou-se ao lado dela na manta. Não planejei isso, começou, subitamente nervoso. Não comprei um anel, não preparei um discurso elaborado. Mas estando aqui com você e Mateu, vendo como formamos uma família... Ele respirou fundo. Florência Paredes, você me daria a honra de se casar comigo? Por um instante, ela ficou sem palavras, a surpresa estampada em seu rosto. Esteban continuou. Não quero ser seu salvador ou protetor. Quero ser seu parceiro, seu companheiro de vida. Quero construir com você, não apenas a ONG, mas um futuro, uma família, um lar de verdade para nós três. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Florência. Tudo o que haviam vivido nos últimos meses, a confiança quebrada e reconstruída, o nascimento de Mateu, o lento processo de cura e redescoberta, havia-os conduzido a este momento sob o céu azul de Buenos Aires, cercados pelo murmúrio distante de outras famílias e o aroma doce da primavera. Sim, ela respondeu finalmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, Esteban. Ele a puxou para um abraço apertado, suas próprias lágrimas misturando-se às dela. Ao lado deles, como se compreendesse a importância do momento, Mateu soltou um gorgolejo alegre, suas pequenas mãos agitando-se no ar. Acho que ele aprova. Florência riu entre lágrimas, estendendo a mão para segurar o dedinho do filho. Claro que aprova.
Esteban respondeu com um sorriso radiante. Ele sabe que é o começo de algo extraordinário para todos nós. E era. Ali, naquele canto tranquilo do parque, sob o sol gentil da primavera portenha, começava uma nova jornada. Não mais marcada pela dor e pela desconfiança, mas pela promessa de dias melhores, construídos sobre o alicerce do respeito, da compreensão e de um amor que havia sobrevivido às piores tempestades. Florência olhou para Esteban, para Mateo e depois para o horizonte de Buenos Aires, que se estendia além das árvores do parque. A cidade que quase a destruíra havia se tornado o cenário de sua redenção, o lugar onde seu inverno pessoal finalmente cedera lugar a uma primavera inesperada. Nos encontramos na chuva, ela murmurou quase para si mesma, e nos reencontramos na luz, Esteban completou, entrelaçando seus dedos aos dela. Naquele momento, sob o céu infinito, tudo parecia possível. Um futuro improvável, mas infinitamente merecido, abria-se diante deles como uma estrada iluminada pelo sol.